Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as últimas notícias do Palmeiras, Verdão que está em preparação para o duelo contra a LDU nesta quinta-feira, valendo vaga na grande final da Taça Libertadores da América. Palmeiras precisa de uma virada histórica aí, né? Pelo menos 4 gols de diferença para passar direto e 3 para levar a decisão para os pênaltis. Vamos trazer o jornalista direto do CT da academia, trazendo as últimas informações do Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Começou nesta segunda-feira a preparação para o jogo do ano e que pode entrar para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Para chegar à sua 7ª final de Copa Libertadores da América, o Palmeiras precisa reverter o péssimo resultado de Quito. Porém, o clima aqui é de confiança total e Abel Ferreira já disse: no Allianz Parque, 90 minutos é muito tempo. Preparem-se para uma noite mágica e convoco os nossos torcedores que não parem de cantar e que não parem de puxar pela nossa equipa. Nós somos a equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda. Os ingressos já estão esgotados. Quem quiser adquirir um precisa esperar alguma desistência. A principal torcida organizada do Palmeiras começou uma campanha nas redes sociais para que o treino de quarta-feira, que será na Casa Palestrina, seja aberto ao público. Por falar na Casa Palmeirense, o árbitro da partida contra o Cruzeiro, Rafael Rodrigo Klein, citou na súmula o arremesso da garrafa de isotônico que atingiu o goleiro Cássio. Com isso, o STJD vai analisar a situação e o Palmeiras pode até perder 10 mandos de campo. O clube fez sua parte, identificou o infrator, fez boletim de ocorrência e vai impedir que ele compre ingressos no Allianz Parque e qualquer outro estádio para assistir jogos do Verdão. As atividades, os treinamentos do Palmeiras para o jogo contra a LDU continuam nesta terça-feira aqui na Academia de Futebol. Lembrando que a atividade de quarta será no Allianz Parque. Boa, Thiago, obrigado. E eu, claro, todo mundo concorda que esse rapaz cometeu um erro e que tem que ser banido do futebol, pelo menos do Allianz Parque. Mas eu cheguei a ficar preocupado por ele, viu, Júlio? Porque quando identificaram o rapaz ali, tinha uns leões de chácara lá. Você via a leitura labial. Daqui você não sai. Mas assim, vamos lá. Interessante o que aconteceu, porque é ilustrativo. O cidadão joga uma garrafa no goleiro adversário. Poderia ter acertado, poderia não ter acertado. Para mim dá na mesma. Sim, claro. A punição, qualquer que seja ela, deveria ser a mesma. Perfeito, perfeito. Não é, né? Acertou o Gandula, não tem problema. Acertou o Cássio, tem. Não pode jogar coisa no campo. A torcida do Palmeiras, e por isso que é ilustrativo, porque mostra uma consciência do torcedor hoje, que é, opa, não, peraí, o meu time vai se ferrar. Antigamente, o que fariam? Esconde e deixa o cara correr, né? Como o torcedor hoje está vendo que o clube está se dando mal, consequentemente ele está se dando mal, então os torcedores obrigaram o cara a ficar lá. O cara tentou sair, não conseguiu sair até a polícia chegar. Então o clube e os torcedores fizeram a parte deles para o Palmeiras não ser punido. A primeira leitura é sacanagem punir o Palmeiras. O cara tem que ser punido, tá? Tem que responder, BO, vai ter uma canseira aí na vida. Legal. Mas como é que o cara estava dentro do estádio com uma garrafa dessa? Isso aqui é uma grande questão. Porque então aí a culpa é de quem? Porque quem revista em estádio também é a polícia. Aí o Palmeiras vai falar, pô, mas não sou eu que revisto, é a polícia. E a polícia a gente sabe como é que é em estádio, né? Você chega lá... Depende, né? Não, até. Se você for o organizado ou se o cara não for com a tua fuça, ele revista até dentro da cueca. Mas na maior parte das vezes é e tchau. Aí o clube vai falar, pô, mas não sou eu que revisto. Agora, uma garrafa daquela não poderia estar no estádio. Aquilo lá não é vendido no estádio. Então, também tem que punir o Palmeiras. Percebe? Eu acho
que deveria haver uma punição ao cara, óbvio que o Palmeiras tem que certificar e a justiça tem que certificar que o Palmeiras faça, que não seja da boca para fora, mas tem que ter uma multa ao Palmeiras. Uma multa ao Palmeiras. Acho que perda de mando não seria justo, considerando o que foi feito ali. De identificar e apresentar e punir o infrator. Júlio, pensando no jogo de quinta-feira, o futebol não tão vistoso mostrado contra o Cruzeiro preocupa? Já são 2 jogos seguidos sem um bom futebol, né? 2 derrotas e um empate, mas um bom futebol na derrota contra o Flamengo, na primeira dessa série de 3 jogos. E o álibi da arbitragem. Sim. Que eu também vi bastante gente reclamando ontem de algumas coisas, para mim. Tudo certo com a arbitragem de ontem, ainda que tenha picado muito o jogo no primeiro tempo. Mas eu acho que preocupa e muito, Tomás. Preocupa e muito porque o Palmeiras está com um problema. O Palmeiras está com um problema no meio de campo. O jogo não acontece no meio de campo do Palmeiras. Foi o Veiga contra a LDU, não rolou. Foi o Maurício contra o Cruzeiro, não rolou. Felipe Anderson, nenhum dos 2 jogos jogou bem. Flaco Lopes não jogou bem. Flaco Lopes vinha sendo uma espécie de 10 do Vitor Roque, né? Uma dupla, mas o Flaco Lopes um pouquinho mais... E ele não está conseguindo flutuar. Talvez os times tenham encontrado uma maneira de fazer essa marcação acontecer. A dupla deu uma desinflada. E deu uma desinflada muito porque o Flaco Lopes deixou de ter a liberdade que ele estava tendo para armar jogadas e para tabelar com o Vitor Roque. Então, qual é a solução que você vai encontrar para o meio de campo? O Palmeiras foi atropelado no meio de campo contra a LDU e também perdeu a batalha contra o Cruzeiro ontem. E para mim a chave está aí. Não está em outras coisas, não está em tanto questões técnicas. E aí entra um nome, Tomás. O Alan. Ou é Alan? Eu nunca sei qual é Alan e qual é Alan. Do Palmeiras é Alan? Eu acho que é Alan. Tem Alan, para todos os gostos, né, no futebol brasileiro. O do Flamengo é o Alan, então acho que o do Palmeiras é o Alan. Ele entrou muito bem contra a LDU, ele entrou muito bem contra o Cruzeiro e ele, não é que ele resolveu, mas ele melhorou o setor em que o Palmeiras está sofrendo tanto. Com presença, com dinamismo. Ele que arruma a expulsão do Fabrício Bruno ontem. Poderia ter dado a vitória para o Flamengo, para o Palmeiras, aquela expulsão. Então, eu acho que esse cara tem que jogar. Esse menino tem que jogar contra a LDU. O Andréas Pereira, para mim, de número 8, não funciona. Uma frase forte aqui, mas para mim o Andréas Pereira, como 10, é um jogador que pode ser selecionável para a seleção brasileira, e como 8, na minha opinião, não. Eu acho que ele nem é um exímio marcador, e vindo... Ok, ele tem qualidade para sair de trás com a bola, ele tem bom passe, mas eu acho que ele não tem aquele dinamismo, ele não aparece em todas as partes do meio de campo, que nem um cara desses bom faz, né? Ele não é o Bellingham, o Andréas Pereira. Então, eu acho que se o Palmeiras quiser fazer o milagre contra a LDU, vai ter que jogar o Andréas mais pra frente, botar esse menino, o Alan, no jogo e tentar organizar, talvez com Sousa no lugar do Felipe Anderson. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Tem nenhuma aqui, tem nenhuma. Tu que é testemunha aqui, você tem fada nenhuma. Agora, se você está diminuindo, se você já chegou naquela idade que você começa a diminuir, que todo mundo, né, já ficando mais velho, a gente nariz e orelha, você sabe, seguem crescendo, mas a estatura vai diminuindo. A briga pelo Brasileirão ficou definitivamente reduzida a Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro tem um jogo a mais e 5 pontos a menos que o líder. Nesse bololô do G4, o Mirassol não só já garantiu a sua permanência na primeira divisão, como tem 6 pontinhos de gordura na luta por vaga direta à Libertadores em relação ao perseguidor direto, o Bahia. Mas o quanto as próximas 5 rodadas podem alterar esse cenário? Na tela, a sequência de 5 partidas do pelotão da frente do campeonato. Podemos já falar que o Mirassol com chance de título? Hoje alguém perguntou para mim no rádio. Eu falei, matematicamente é possível, mas eu garanto para você, nesse 27 de outubro, que o Mirassol não será campeão. Seria uma história fabulosa, mas não vai acontecer. Se o Mirassol fosse campeão, os caras acabam com os pontos corridos, volta mata-mata na hora, né? Pois é. Palmeiras pega o Juventude fora de casa, repare aí no aviãozinho quando o time joga fora e na casinha quando joga nos seus domínios. Santos em casa... Só uma coisa, repare também que as datas de novembro vão ter um break grande para Cruzeiro e para Mirassol, que é a data FIFA, entre terceiro e quarto jogos. Isso. E não para Palmeiras e Flamengo, porque esses 2 jogos ali contra o Sport e o Santos, Palmeiras e Santos,
com aviãozinho para chegar na Vila, e o Flamengo com aviãozinho, de fato, para chegar em Recife, são os jogos a menos. Exato. São os tais jogos a menos. Então, vamos lá. Então vamos lá, Palmeiras, Juventude, Santos, Mirassol também fora, aí joga fora contra o Santos na Vila e de novo fora contra o Atlético Mineiro. 4 jogos, né? 4 fora e 1 dentro. Já o Júlio vai ver se tem diferença aí para a tabela do Flamengo, se tem, na teoria, né, uma diferença muito grande. O Flamengo tem aí um jogo que talvez seja de favas contadas, não sei, né, depois da derrota para o Fortaleza. Cruzeiro empatou com o Sport. Pois é, em casa. Flamengo em casa contra o Sport, aí joga fora contra o São Paulo, um jogo que é difícil para o Flamengo normalmente. Pega o Santos em casa, de novo contra o Sport, só que aí na Ilha do Retiro, ou na capital pernambucana, e um outro jogo difícil contra o Fluminense no Maracanã. O Cruzeiro vai receber o Vitória, aquele jogo meio que com obrigação de vitória, mas uma palavra que eu não gosto de usar no Brasileirão, ainda mais no Brasileirão. Grêmio fora, Fluminense em casa, o Fluminense do Zubeldia está bem, Juventude fora e aí o Corinthians em casa. E o Mirassol finalmente pega o Botafogo em casa, Fluminense fora, Palmeiras em casa, Santos fora e o Ceará em casa. Me parece claro que os roteiros de Cruzeiro e Mirassol são melhores do que os de Palmeiras e Flamengo. Assim, mas o Flamengo tem 2 jogos contra o Sport. Vocês sabem que o Sport, ele quase que joga um campeonato à parte contra o Flamengo, né? Do ponto de vista do Sport, tem uma... Por causa da questão de 87, da Copa União e tal, o torcedor do Sport detesta o Flamengo. Nunca é um... claro que os jogadores precisam incorporar isso, mas nunca é uma moleza. O Sport só joga pela honra, ele já sabe que está eliminado. Fla-Flu, difícil. São Paulo fora, você já falou, difícil. O Santos está no caminho dos 2. Palmeiras jogando 3 jogos fora de 4. Não, 4 de 5. 4 de 5, perdão. Então, eu acho que as tabelas de Cruzeiro e Mirassol são tabelas para, depois desses 5 jogos aí, eles terem uma diferença menor para Palmeiras e para Flamengo. Eu concordo com você, eu não acho que estejam na disputa do título, mas assim, na matemática estão, claro que estão. Agora, só uma projeção rápida aqui, aproveitando aí a arte. Palmeiras faz quantos pontos, Júlio, contra Juventude fora, Santos em casa? Vai, Mirassol, Santos de novo e Atlético Mineiro. Palmeiras faz 10 pontos. Só 10? Perder 1 e empatar 2 aí. Vai perder 1 e empatar 2. Tá bom. E o Flamengo? O Flamengo faz 10 pontos também. Engraçado, né? Eu fiz essa projeção. Não, 10 pontos não. Não, o Flamengo... Não, peraí. O Palmeiras, peraí, o Palmeiras eu falei 10. Eu falei, vai perder 1 e empatar 2, seriam 8, na verdade. Então, vai perder 1 e empatar 1. E o Flamengo também. Eu acho que os dois vão fazer 10 pontos aí. A minha projeção hoje no rádio era de 9 ou 2 pontos para cada um deles. Eu acho que, aparentemente... Como 9 ou 2? 9 ou 10, falei 9 2. ou 10. Desculpe. Tá. 9 ou 10 pontos, né? 9 ou 2 seria um absurdo. Por exemplo, o Flamengo, eu acho que tem boas chances nos 2 jogos contra o Sport e no jogo contra o Santos. Isso, e difícil contra São Paulo e Fluminense. Mas acho bem possível ali uma derrota ou contra São Paulo ou contra Fluminense. Empate contra o outro. Jogo, ou me surpreende, ganha do São Paulo, mas de repente empata com o Sport fora. Né? É isso aí. E o Palmeiras eu estou vendo perdendo aí ou o Clássico ou o Mirassol, e empatando um desses jogos, empatando... O jogo contra o Atlético fora é difícil também de fazer previsão, né? Pode ser uma moleza, pode ser uma loucura, de repente o Atlético acerta um bom jogo. Mas assim, se dessa sequência algum deles fizer 13 ou 15 pontos, vai ser campeão. Aí encaminha, de fato. Na tela agora, a classificação do Campeonato Brasileiro após a 30ª rodada. O Palmeiras abre um pontinho, já tinha vantagem do critério de desempate, uma vitória a mais. Agora tem uma vantagem um pouquinho mais confortável, mas é pouca coisa ainda. O Cruzeiro fica para trás. Esse empate do Palmeiras, ele só serviu por causa do tropeço meio bizarro do Flamengo. Claro. Não era um bom resultado 0-0 com o Cruzeiro em casa. É que no contexto do Flamengo ter perdido... Como o jogo foi 24 horas antes, para o palmeirense o empate foi melancólico, né? Por mais difícil que tenha Carlos sido Miguel o melhor jogo, em campo. O palmeirense sonhou, né, em abrir 3 pontos diante do Flamengo. Claro. Bom, já falamos do Cruzeiro e do Mirassol, e aí tem essa briga muito interessante por G4 e por vaga na Libertadores direta. Bahia 49, Botafogo 47. São 2 times que podem conseguir vaga direta, dependendo do que acontecer na Libertadores. Ali, né?
Fluminense está nessa briga, o Zubeldia está numa boa fase, o Vasco segue na briga, o São Paulo talvez tenha voltado para a briga e o Corinthians talvez tenha entrado finalmente nessa briga. A briga do G8, né? E o Grêmio também, né? O Grêmio também. Eu acho que o rebaixamento é Bragantino para baixo. O Grêmio, o Corinthians e o São Paulo, eles estão na perseguição de uma vaga de Libertadores, vendo quantas vagas o Brasileirão vai oferecer. Se 7, se 8, vai depender ali de Flamengo e Palmeiras na Libertadores, vai depender do próprio Cruzeiro na Copa do Brasil, enfim. Agora, entre Grêmio, mesmo o Grêmio melhorando, de baixo para cima, Grêmio, Corinthians, São Paulo, Vasco, Fluminense, Botafogo e Bahia, desses 7, hoje quem joga mais é o Vasco. É bem possível isso. É o Vasco da Gama. Dos 7 aí, quem está melhor no campeonato é o Vasco. O Bahia e o Botafogo, eu entendia que eles iam ficar na briga com o Mirassol ali, pela briga pela 4ª posição. Desgarraram. Desgarraram do Mirassol. Tá num ganha e perde. Verdade. Pausa no Agora, Brasileiro. do Bragantino para baixo ali é um medo, hein? Porque o Bragantino... Não, o Bragantino entrou de vez na briga. E a gente está cantando... A gente, que eu digo, a imprensa de uma maneira geral, né? Não só eu e o Júlio aqui no Depois do Jogo, porque tá todo mundo vendo que os caras não ganham uma. Não ganham uma. Uma a cada 5 jogos, sei lá. Nada acontece pro Bragantino. E parece que ele não vem de cara as derrotas, né? Não. A Bragantino, do Vasco Galo, Inter... o Ceará. O Ceará tem que estar... O Santos, óbvio, esses 5 tem que estar com as barbas de molho, porque o Vitória... Não está rebaixado porque perdeu do Corinthians. Não está. Não está. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras, a briga pelo título brasileiro. Mas agora o brasileiro fica de lado, foco total 100% na partida de quinta-feira. É a volta contra a LDU. E o Palmeiras tem que entrar atento, não pode nem sonhar em tomar um gol dentro de casa, então a zaga tem que estar atenta aos contra-ataques da LDU, mas na minha opinião o time tem que ter uma intensidade, desde o primeiro minuto atacando a LDU, sufocando o adversário, tentar pelo menos 2 gols no primeiro tempo, e aí vai para o segundo, quem sabe fazer mais 2, fecha 4-0 e o Palmeiras garante a vaga na grande final da Taça Libertadores da América, que vai acontecer em Lima, no Peru. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.